Meu caro Renan Dalzotto, ei, mas você jogava demais. Como é que vai, Dalzotto? Opa, tudo bem, Milton? Prazer em estar falando com você aí. Pô, o prazer é meu, cara. Que bom que você ressurgiu. Você não podia sumir, não, pô. Você é igual um jogador de futebol campeão do mundo que não pode sumir. Oi, desculpa, tá muito baixa a ligação, Milton. Não tô conseguindo escutar. Oh, mas que é isso, hein? Precisamos melhorar aí. Vamos lá, por favor, o meu caro Roberto Renan. Acho que é homenagem a você também, o meu operador aqui. Melhorou aí, ô Renan? Tá. Tem hora que dá pra escutar bem, mas vamos lá. Tudo bem, mas eu tava dizendo que você é uma lenda, entendeu? Igual um campeão do mundo de futebol, um Tafarel. Não pode sumir, não, pô. Obrigado aí. Mas estamos sempre juntos, acompanhando de perto o que está acontecendo. Nesses últimos 3 anos eu estava como diretor das seleções, masculino e feminino, e agora com essa missão aí, dura missão de comandar no próximo ciclo olímpico o voleibol brasileiro masculino. Ô Renan, vou contar uma história rápida para você. O Gilmar, o lendário goleiro do Santos e do Corinthians, Gilmar dos Santos Neves, quando ele surgiu no Corinthians, vindo do Jabaquara, ele foi campeão aqui do Rio São Paulo, depois ganhou o quarto centenário em 54. Antes do Gilmar, a palavra Gilmar, o nome Gilmar, 98% era de mulher. Hoje, Gilmar, 99% de homem e 1% de mulher. Quando você surgiu, o nome Renan já tinha um ou outro Renan e tal, mas não era Renan, nome comum como Milton, como Roberto, como Celso, etc. e tal. Por causa de você, nós temos milhões e milhões de Renans no país, viu, Renan? É verdade. De vez em quando eu encontro um perdido por aí e fala: meu nome é Renan por tua causa, minha mãe era muito fã do voleibol, gostava muito, meu pai e tal. É muito bacana. Isso aí é um prazer muito enorme, é uma satisfação grande quando a gente encontra assim um garoto com o nome, porque a gente trabalha, enfim, com tanto carinho, com tanto amor, comprometimento, paixão. E esse eu acho que é a melhor forma de reconhecimento, eu acho que, para um atleta. Então, eu trabalhei com muita honra aqui na Rádio Bandeirantes muitos anos com Kelly Bruna de Oliveira Ferreira, que partiu para outros desafios, e ela tem um namorado chamado Renan. E ela sempre fala que você foi o homem mais bonito que ela viu na vida. Que bom, sabia que uma achava. Bacana. Ô, Renan, me diga uma coisa. Porque nós do futebol a gente sempre pergunta qual é o maior lateral direito da história, o melhor back central, o melhor jogador da história. Sempre dá o Pelé, agora tem uns bobão aí dizendo que é Messi. E se juntar Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, não dá uma perna do Pelé. Mas qual foi o maior jogador de voleibol, o Pelé do voleibol de todos os tempos entre os homens? Olha, eu acho que é quase que uma unanimidade a gente falar do Kurt Kiron, um americano que acabou sendo bicampeão olímpico na quadra, na praia, realmente um grande fenômeno. Tive a oportunidade de jogar contra ele muitos anos, lá na Itália, indo pela seleção brasileira. E aqui no Brasil tivemos tantos outros grandes atletas que seria até injusto citar um, mas eu não deixaria de não citar o Bernard Hasman, Giba, Naubert, grandes jogadores que fizeram a história do voleibol brasileiro. Mas olha aqui, uma informação para você. Faz 2 semanas ou 3 eu entrevistei o Badalhoca, que tem hoje um hotel na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Isso. E o Badalhoca falou que o maior jogador de vôlei de todos os tempos foi Renan Dalzotto. Obrigado pelo elogio, mas importante, eu acho que o mais bonito é que a gente conseguiu escrever uma história bonita aí, mas nessa história do esporte brasileiro, principalmente voleibol. Então, eu tive a honra de trabalhar com Badá, com grandes jogadores, Xandó, Mauri, Montanaro, enfim. É um prazer enorme. A gente conseguiu, acho que no momento difícil, na década de 80 ali, fazer do voleibol um esporte de grande repercussão. Eu sou sócio aqui em São Paulo desde 85 da Associação Brasileira Hebraica na Rua Hungria, número 1000, e o Moreno foi professor muitos e muitos anos lá de voleibol, e uma vez no estacionamento eu me encontrei com ele. Eu sempre faço essa pergunta para gente de todas as modalidades. Falei: ô Moreno, qual foi o maior jogador de vôlei de todos os tempos? Ele citou um japonês, cujo nome eu confesso que esqueci. Teve um Pelé japonês também no passado lá, né?
O Japão. Desculpa, a última frase eu não entendi. O Japão, lá no Japão tivemos um jogador extraordinário também, naquela época em que o Japão... Japão na década de 70, 80, incrível, nós copiávamos, né? Então a escola brasileira se deve muito ao Japão e à escola russa. Foram os dois maiores, eu acho, escolas que nós tivemos a oportunidade de acompanhar e até mesmo copiar alguma coisa até surgir a escola de voleibol brasileiro. Agora, falando do atual momento do vôlei brasileiro, um dos melhores do mundo, também graças a você, ao Bernardinho, ao Bebeto, aos dois Bebetos, etc e tal, o negócio é o seguinte, você entrou agora e, entre aspas, você entrou numa gelada, porque o Tite entrou numa boa porque ele entrou no lugar de um técnico ruim. E aí ele arrebentou com a boca do burro. E você vai entrar no lugar do Bernardinho, já entrou, com a obrigação de fazer o mesmo sucesso. Isso não te preocupa? A gente, claro que é inevitável, né, existir as comparações e tudo mais, mas nós sabemos que a missão é dura, mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver que o voleibol brasileiro tem uma história muito bonita, uma história extremamente vencedora, e é isso que a gente está preocupado em dar continuidade. Ninguém vai reinventar nada. E o Bernardo, eu acho que é incomparável, ele é insubstituível, é difícil e até injusto compará-lo, né? Então, a nossa maior missão hoje é realmente fazer com que o voleibol brasileiro ele se mantenha, né, no topo do ranking mundial, como vem se mantendo nos últimos 13 anos. A gente nem sempre vai conseguir ganhar tudo, como nem sempre ganha, mas está sempre lá, sempre no pódio, sempre fazendo um bom trabalho. Agora, ô Renan, é claro que o Brasil enfrentou grandes seleções com você aí, seleção americana, seleção da Holanda, seleção da Rússia, mas a Cuba não foi a principal adversária do Brasil no teu tempo? Então, rapaz, a gente teve... Porque como a gente ficou muitos anos, né, o voleibol brasileiro, por isso que é primeiro do ranking mundial, ficou muitos anos no topo, e outras seleções se revezaram. Então, lá atrás, nós tivemos a União Soviética, né, que era o grande poder, a grande força do voleibol mundial, tanto masculino como feminino, e depois Cuba sempre ali também, no calcanhar de todo mundo. Depois veio a geração nova da Rússia, dos Estados Unidos. Lá atrás teve a Polônia, e eu acho que isso que faz do voleibol brasileiro um voleibol extremamente vencedor, porque muitas seleções se revezam e o Brasil está sempre entre os melhores do mundo. Então essa talvez é a grande missão da gente, é continuar sempre buscando o pódio. Ô Renan, você que foi criado aí no sul do país, uma região muito culta, muito politizada, com problemas sociais resolvidos. Eu sou muito amigo do Montanaro. O Montanaro, o pai dele era investigador de polícia e eu escrivão. E a gente conversava muito, faz tempo que eu não falo com o Montanaro, ele me contou uma história impressionante, porque vocês enfrentavam Cuba, era uma guerra, era igualzinho o Brasil e a Argentina no futebol. Mas terminava o jogo, vocês iam para um restaurante, chegavam lá, os jogadores de Cuba pareciam crianças vendo aquele buffet das churrascarias que nasceram aí no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, no Rio Grande do Sul, quem inventou essa história de rodízio foi o gaúcho. Então eles viravam crianças, aqueles villages, aqueles caras enormes e tal, violentos, brigões. Quando eles viam aquela fartura de comida, eles ficavam bobos. E chegavam no hotel também, pediam para vocês sabonete, shampoo. Como é que você via esse contraste entre a força técnica desses jogadores e a dificuldade que eles sempre tiveram em relação à alimentação e produtos de higiene? Milton, a história é muito bonita, sabe? A gente olhar para trás e ver tudo isso. Cuba eles viviam momentos difíceis. Nós íamos para lá e era sempre muito duro, porque no próprio hotel tinha racionamento de alimentação. Então, um país de extremas dificuldades. Vinham para cá, era bem isso que você falou, para eles parecia que estava na Disney, quer dizer, era tudo de primeiro, um nível muito bom de hospedagem, alimentação e tudo mais. Só que a gente percebe que eles têm uma escola de desenvolvimento do esporte fantástico, desde criança, desde jovem, eles são já escolhidos para fazer o esporte, para a introdução no esporte como um todo, e mais tarde eles são direcionados para
certa para essa ou aquela modalidade. Então eles têm uma cultura de esporte muito legal, mas naquela época realmente Cuba eles passavam necessidades tremendas e isso deixava a gente muito, enfim, numa situação embaraçosa, né? Mas eu acho que lembrar de Cuba, a gente lembra das coisas boas que realmente eles eram uma seleção fortíssima, técnica e fisicamente. Então, eu quero até insistir nisso, né? Porque durante o jogo eles xingavam vocês e vocês também, muitas vezes também xingavam, e era porrada pra lá, porrada pra cá, grandes cortadas, aqueles negros enormes, excelentes, maravilhosos jogadores de voleibol, aquela guerra, aquela cara feia e tal. Aí depois chegava no hotel, eles iam pedir sabonete, shampoo e tal, porque não tinha em Cuba, né? É uma coisa incrível, né, Renan? Não, teve uma passagem, inclusive, no Maracanãzinho, que no meio do jogo saiu confusão em dias de fato, né? Jogadores cruzando a rede para bater um no outro, era uma guerra realmente incrível dentro de quadro, e ali só não teve realmente agressões, porque na época o Bebeto de Freitas entrou no meio e separou todo mundo. Mas realmente era uma batalha incrível. Brasil e Rússia era uma batalha incrível, e o mais bacana é que era no feminino também. O feminino também eram jogos intermináveis, né? E depois depois hoje temos grandes amigos lá, somos todos grandes amigos, bem como você falou, no hotel, tudo. Era só dentro da quadra, não. Pois não. Tem mais uma pergunta aqui de quem o contatou, agradecendo demais a sua atenção. Você é sempre um gentleman, o nosso querido Frank Fortes. Muito obrigado, Milton. E obrigado também ao Renan por nos atender. E sobre essa história de Cuba, o William Carvalho, que de vez em quando conversa com a gente aqui também, Renan. Torcedor do Santos Futebol Clube. Torcedor do Santos, é verdade. Lembra que quando os jogos eram em Cuba, o contraste ele se tornava ainda maior, porque os jogadores, segundo o William, né, ele falou que ele lembrou de uma vez em que eles fizeram um jogo lá no ginásio. Depois eles pegaram o ônibus para voltar para o hotel, a seleção brasileira, aí passaram pela avenida, os jogadores que estavam brigando com eles lá na quadra, brigando no sentido do jogo, né, o jogo pegado, um irritando o outro, aquela pilha e tal, aqueles jogadores com os quais eles estavam brigando lá na quadra, estavam todos no ponto de ônibus, esperando o ônibus para voltar para casa, né? Isso mesmo. Não é, Renan? É isso, né? É isso mesmo, é fato. Isso é fato, assim, a gente olhava perplexo, porque no Brasil a gente tinha todas as condições, e hoje melhor ainda, né? E a gente se perguntava, quer dizer, como é que eles conseguem desenvolver esse nível de voleibol com toda essa dificuldade? Eu acho que fica aí grandes ensinamentos. É, isso aí mesmo. Mas, Renan, e eles não tinham o material esportivo de ponta, né? O agasalho, o calção e principalmente o tênis, né? Eram heróis, não é mesmo? Eles realmente, a dificuldade era enorme em todos os sentidos, né? Então, tinham algumas limitações, enfim, mas isso mostra o quanto eles se superavam na época, enfim, mas agora, o grande diferencial deles é realmente a condição física dos caras, né? Mesmo com com poucos equipamentos, e enfim, eles eram muito criativos no desenvolvimento do treinamento. Acho que isso é o mais bacana. Bom, Renan, eu tenho duas ponderações para fazer aí para você. A primeira é um registro aqui da Renata Zugaib, que é nossa ouvinte. Quando ela ouviu que era você aqui na entrevista principal do domingo, ela mandou uma mensagem aqui completamente emocionada para nós. Eu tenho um Renan aqui na minha casa por causa do Renan Dalzotto. Amo demais esse cara. Peça para o Renan mandar um abraço para a gente. Estamos torcendo muito por ele aí no comando da seleção. E ela manda. E o tanto de goleiro chamado Renan que tem. E ela manda, inclusive, Renan, duas fotos aqui de uma camisa da seleção brasileira, né? Camisa amarela, com a dedicatória do Renan, de 22 de setembro de 2014, ao Henrique, o Renato e ao jovem Renan. Uma lembrança do amigo Renan. Então, todo mundo muito feliz aí por você estar no comando da seleção, e a Renata Zugaib e a família em especial são seus fãs aí de carteirinha, viu, Renan? Que bacana, um grande abraço também para ela, e continue torcendo pelo voleibol brasileiro, pelo amor de Deus. E é sobre isso mesmo que eu tenho que te perguntar. Você tem agora aí a Liga Mundial pela frente, será o seu primeiro desafio no comando da seleção. Na semana passada nós conversamos, você estava na Itália fazendo observações, né? Imagino que observando não só os atletas brasileiros que atuam na Itália, mas também os dos outros países, né? Para se ter uma ideia de como as seleções chegarão.
que tipo de trabalho que você está visualizando aí para essa primeira competição e o que será mais importante? Lembrando que a fase final será disputada aqui no Brasil, né, Renan? Então, essa Liga Mundial é sempre uma competição muito importante, tem a cada ano, né? Uma competição que o Brasil, a última que venceu foi em 2010, mas sempre chega muito bem. E nós temos uma missão grande, porque as finais são no Brasil, em Curitiba. E já no primeiro grupo agora, um grupo bastante difícil, que é a Polônia, Irã e Itália, em Pesaro, na Itália. Temos pouquíssimo tempo de treinamento, são 2 semanas, porque a Superliga Nacional acaba dia 7, então o pessoal começa a treinar no outro final de semana, que seria dia 15, e viaja já dia 28. Quer dizer, então tem 2 semanas de treinamento e já embarca para pouquíssimo tempo de treino. Então não tem muito o que mudar, vamos tentar. Estou falando com todos os atletas que acabaram de ser campeões olímpicos para ver da disponibilidade, enfim. A gente espera contar com a grande maioria desses atletas aí para dar continuidade, principalmente nesse início, nessa primeira competição que é a Liga Mundial. E o que é que pode representar para o voleibol brasileiro uma final de Liga Mundial num estádio? Porque a fase final, Milton, será realizada na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Luciano do Vale que inventou isso. Não é inédito para o vôlei, né? Mas em tempos atuais, né, Renan? Vai ser sim uma grande novidade. O Brasil que fez alguns amistosos no fim do ano passado, aquele da despedida do Serginho, por exemplo. Mas o que é que pode representar para o voleibol como esporte, hein? Então, eu acho que, acima de tudo, vai ser uma grande festa, claro, mas com muita responsabilidade, né? Nós tivemos alguns exemplos, como no Mundial, no último Campeonato Mundial na Polônia, a primeira partida foi no estádio de futebol. Depois fizemos alguns amistosos aqui no Brasil ainda esse ano contra Portugal, na Arena da Baixada, em Brasília. Foi uma grande festa. E sabe que a falta de parâmetros, né, para o atleta, ela é importante. Então, nós no início vamos ter que se acostumar a tentar se adaptar rapidamente. Mas eu acho que, acima de tudo, vai ser uma grande festa, mas sempre sabendo que é uma responsabilidade muito grande também jogar essas finais aqui em Curitiba. A gente, com certeza, o Brasil, toda a competição que entra, ele é sempre um dos candidatos e, com certeza, não vai ser diferente agora. Renan Dalzotto, a penúltima pergunta. Fale de Luciano do Vale, que a revista Veja chamava de Luciano do Vôlei. Oi? Queria que você falasse de Luciano do Vale. Quando eu falo em Luciano do Vale, que a Veja chamava de Luciano do Vôlei, o que você lembra de Luciano do Vale? Luciano do Vale, ele pra gente foi uma pessoa muito importante, um profissional de extrema competência, que pegou o voleibol e jogou aonde jogou. Quer dizer, ele acreditou demais no voleibol e ele conseguia levar uma empolgação, uma emoção fantástica para casa do torcedor. Era muito bacana, porque o voleibol ainda não tinha uma representatividade muito grande no Brasil e ele foi um dos que acreditou nos eventos, nos jogos, na seleção brasileira e conseguiu, junto com a Confederação de Vôlei, transformar o voleibol num produto muito legal e popularizar demais o voleibol. Um abraço para vocês todos, companheiros da equipe de esportes da Bandeirantes. Alô, torcedor Band de todo o Brasil, chegou o grande dia. Luciano do Vale, que não vai morrer nunca, igual o Osmar de Oliveira. O Renan, para completar, uma fofoquinha no aeroporto, no avião, encontrei outro dia com o Nauber, que você citou. A gente conversa muito por internet e o Nauber você citou aí en passant. Eu falei assim, ei, Nauber, que vida boa que vocês de vôlei têm, né? Todas as mulheres adoram você. Você deve ter namorado muitas, né? Eu? Que isso? O Renan pegava todas. Isso aí é folclore. Isso aí não é fácil, não. Isso aí é folclore. Isso aí não é verdade, não. Isso aí... Mas é bacana porque o pessoal do vôlei, isso vale para o feminino também, quer dizer, acima de tudo, mais do que o visual e tudo mais, a condição, acho que o esporte traz, né, de ser uma referência, enfim, de conquistas e tudo mais. Eu acho que essa admiração é muito legal. Não é o fato só de... A gente cansava de chegar em aeroportos, às vezes, tudo, e vinham
Claro, vinham as meninas, tudo, mas senhoras também, com filhinhos, sabe? Os maridos, tudo, dando parabéns. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Isso é muito bacana, isso eu acho que nos alimenta cada vez mais a trabalhar com muita determinação. Aí eu falei pro Nauber, se feiura doesse, você não jogava nada, você ficava o tempo todo urrando de dor na quadra. Um grande abraço para você, Renan Dalzotto, e boa sorte para o nosso vôlei. Valeu, meus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus e vamos junto, vamos trabalhar. Forte abraço a todos. Muito obrigado.